Eu quero ler uma notícia para você, uma notícia de estarrecer. Essa notícia fala de dois médicos, não estou falando de enfermeiros ou uma pessoa sem estudos. Dois médicos, que você sabe, todo médico faz o juramento para salvar vidas, é o juramento de Hipócrates. O médico tem que preservar a vida, ainda que as pessoas digam, é melhor morrer, está sofrendo muito. O médico mantém a pessoa viva, porque é a obrigação do médico zelar pela vida. Então, dois médicos, um policial militar, e você sabe que um policial tem a obrigação de proteger vidas, é verdade ou não é? Sabemos que há policiais que não protegem vidas, mas todos têm a obrigação de proteger a vida. É o dever, faz parte da profissão, do ofício do policial, proteger vidas. Até a vida do bandido o policial tem que proteger. Então, dois médicos, um policial militar, um comerciante, ou seja, um empresário, liderados por uma mulher chamada Valentina de Andrade, sequestraram 9 meninos, entre 8 e 14 anos, lá na cidade de Altamira, estado do Pará, norte do Brasil. E depois de sequestrarem esses meninos, esses dois médicos, um policial militar, um comerciante e a Valentina, iniciaram rituais de magia negra, de feitiçaria. E dos 9 meninos, eles extraíram os órgãos sexuais, castraram os meninos. E desses 9 meninos, meia dúzia, 6, eles sacrificaram a Satanás, apresentaram um sacrifício humano. E isso que foi descoberto lá no Pará, acabou na imprensa, virou notícia nacional e redundou num julgamento. E a Folha de São Paulo aqui, tratando dessa matéria, noticiou primeiramente a condenação de um dos médicos. E essa matéria acaba falando do assunto, preste atenção. Médico é condenado por morte de meninos, médico. 2 supostos integrantes da seita acusada de castrar e assassinar meninos em Altamira, no sudoeste do Pará. Um deles, o médico Anísio Ferreira de Souza, foi condenado a 77 anos de prisão. Acusada de liderar a seita, Valentina de Andrade foi detida pela manhã quando entrou no Tribunal de Justiça do Pará e foi levada ao Centro de Recuperação Feminino, na região metropolitana de Belém, onde deverá aguardar seu julgamento. A ordem foi dada pelo juiz Ronaldo Vale, que preside o julgamento dos 5 acusados de pertencer à seita. Ele disse ter recebido informação da Polícia Federal de que Valentina Andrade teria tentado fugir do país na terça-feira. De acordo com a Polícia Federal, ela iria embarcar às 9 horas no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, num voo que a levaria a Buenos Aires, na Argentina. Ela teria abandonado seus documentos no aeroporto e se hospedado no hotel com o nome falso de Valentina Munhoz. O juiz já havia afirmado que decretaria a prisão de Valentina se ela não se apresentasse ao júri até o final da sessão do julgamento do médico. No final da tarde, o tribunal do júri condenou o médico Anísio Ferreira de Souza a 77 anos de prisão em regime fechado.
Sua prisão preventiva foi decretada logo após a decisão. O médico foi considerado culpado por 3 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Na sexta-feira passada, o ex-policial militar Carlos Alberto dos Santos e o comerciante Amailton Madeira Gomes foram condenados, respectivamente, a 35 e a 57 anos de prisão. O grupo é acusado de ser responsável pela castração de 9 meninos e do assassinato de 6 deles, entre 1989 e 1993. Todos negam as acusações. As vítimas tinham entre 8 e 14 anos e todas eram do sexo masculino. Jânio Siqueira disse que vai recorrer da decisão. Segundo ele, não há provas contra seu cliente. Siqueira, o advogado, afirma ainda que, em 1992, 3 dos acusados estavam presos e, mesmo assim, os crimes continuaram a acontecer. Prenderam 3, mas os crimes, assassinatos e castração de meninos em rituais de magia negra continuaram a acontecer, o que mostra que não são só essas 5 pessoas que estão fazendo isso no Brasil. De norte a sul do país, de leste a oeste, crianças desaparecem. E sempre que você souber do desaparecimento de uma criança com essa faixa de idade, é para ritual de magia negra. Crianças que saem das escolas e são raptadas, atraídas com doces, balas ou levadas à força, para que pessoas que não têm o menor temor de Deus façam um sacrifício humano, bebam o sangue dessas crianças, comam os seus testículos para fazer a vontade de uma entidade. No Paraná, a esposa de um prefeito e a filha dele foram presas pelo mesmo motivo: sacrifício de crianças em ritual de magia negra, de feitiçaria. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque pessoas acreditam que, fazendo isso, terão proteção de Satanás para vencer na vida, seja na carreira política ou simplesmente na vida financeira. O Brasil está cheio de gente fazendo esse tipo de coisa. Agora, por esta matéria aqui que a gente leu, dá para se ver que é tudo mentira do diabo, que promete proteção para quem lhe oferecer tais coisas, e na verdade o diabo não pode proteger ninguém. E aqui a gente tem a prova de que essas pessoas, apesar da demora, estão sendo condenadas. A matéria falava que depois ia ter o julgamento do segundo médico, do outro médico. E eu estou aqui com um jornal que mostra que ele já foi julgado. O segundo médico, o médico Césio Flávio Caldas Brandão, 45 anos, é o 4º condenado no julgamento do grupo acusado de castrar e matar meninos de 8 a 14 anos em Altamira, Pará, entre 89 e 93. Se entre 89 e 93 eles fizeram isso, significa que os 6 meninos mortos era 1 por ano. É como se eles pensassem assim: a cada ano, para que a gente tenha um ano bom, para que o nosso ano seja próspero, para que as portas se abram, a cada ano nós temos que sacrificar 1 menino. Então você vê, de 89 a 93 eles fizeram isso. Brandão foi considerado culpado por 3 homicídios triplamente qualificados e por uma tentativa de homicídio. Seu advogado disse que vai recorrer. Faz parte, é um recurso da justiça, tudo bem. 5 réus estão sendo julgados por 3 assassinatos e 2 tentativas. Os casos em que foi levantado o maior número de evidências. Os casos em que foram levantados o maior número de evidências. Quer dizer que há casos que não têm acusados. Crianças apareceram mortas com os órgãos sexuais extirpados e ninguém sabe quem fez.
5 réus estão sendo julgados. A promotoria diz que o grupo foi responsável pela castração de 9 meninos e pela morte de 6 em rituais de magia negra. Os outros 3 condenados receberam penas de 35, 57 e 77 anos de prisão. Então, estão sendo condenados. Mas os que fazem estas coisas não estão nem aí com a justiça e nem com o perigo, nem com a condenação. O que eles querem é a proteção, eles querem o sucesso, eles querem a virilidade, eles querem a potência masculina, potência de uma criança, de um garoto. Então eles fazem o ritual. Estão negando tudo, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas as provas estão aí e eles realmente fizeram isso. Na Bíblia Sagrada, a entidade que pede sacrifício humano chama-se Moloque, que foi este nome que nós lemos aqui em Levítico capítulo 20. Deus dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Deus é contra sacrifícios humanos. Deus é contra qualquer tipo de oferenda de sangue humano. E essa entidade, essa divindade, chama-se Moloque. Mas pode receber outros nomes também. No Brasil pode se chamar Lúcifer, Belzebu, Satanás, ou qualquer outra entidade que peça, Exu, qualquer entidade que peça sacrifícios humanos. Deus está dizendo que Ele é totalmente contra esse tipo de coisa. Teve um rei em Israel, cujo nome era Manassés. Ele conhecia a palavra de Deus, mas quando ele começou a reinar, ele, querendo ter sucesso no seu governo, passou a praticar magia negra, feitiçaria e sacrifícios humanos para conseguir o favor desse tal de Moloque, que usa vários nomes: Exu, Lúcifer, Satanás ou qualquer outro que estiver sendo usado aí nos terreiros ou nos descampados. Quero que você veja comigo aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, no versículo 6, o que fez Manassés, este rei de Israel. Olha o que ele fez, ó. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Todas estas coisas, e não apenas o sacrifício de crianças, não apenas sacrifício humano, todas essas coisas aqui irritam muitíssimo a Deus. Então preste atenção, porque pode ser que alguém diga assim: olha, eu ia em terreiro, eu frequentava certos lugares, mas nunca fiz sacrifício humano. A gente sacrificava no máximo um porco, um bode, uma galinha preta. Gente, nós nunca matamos ali. Seres humanos nunca sacrificamos, só animais. Nós estamos fora disso. Mas na palavra de Deus e diante de Deus, essas pessoas aqui, ó, que sacrificaram 6 meninos, e uma pessoa que só faz uma feitiçaria, sem sacrifícios humanos, ou que consulta um espírito adivinhante, ou que faz agouros, adivinhação, esta pessoa está diante de Deus
na mesma situação desses 5 malucos aqui que estão sendo condenados. Diante de Deus, a condenação é a mesma. Uma pessoa que pratica essas coisas aqui está irritando muitíssimo o Senhor. Então, vamos reler o versículo 6. Porque tem gente ouvindo pelo rádio, e a pessoa está dizendo, não, eu frequento sim, faço os trabalhos, faço as oferendas, vou no adivinho, mas eu não sacrifico gente não, estou fora. Então preste atenção quem está ouvindo pela rádio. Ainda que você não sacrifique crianças, o rei Manassés, além disso, ele usava de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultava adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pastor, não faço nada disso. O máximo que eu tenho na minha casa é uma imagem de Buda e eu coloco uma comidinha no prato e ofereço dinheiro para a imagem. Pastor, o máximo que eu tenho na minha casa é uma imagem de Iemanjá e eu coloco flores ali no pé dela. Eu não faço feitiço nenhum não, pastor. Outro diz, não, pastor, o máximo que eu tenho é uma imagem na minha casa e eu acendo umas velas ali para aquele santo, para aquela santa. Eu faço esse tipo de oferenda, no máximo é uma vela que eu acendo. Então continue lendo aqui, ó. Como Deus abomina tudo isso. O rei Manassés, estou lendo o versículo 7 agora. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o meu pé de Israel da terra que designei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O rei Manassés também era idólatra, também tinha os seus ídolos, e a pessoa que tem um ídolo, uma imagem, ela está irritando profundamente a Deus. Leia o versículo 3 agora comigo, por favor. Porque Manassés tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. O que Manassés fazia? Ele acreditava no Senhor, ele acreditava em Deus, mas ele também acreditava nas estátuas, nos ídolos e nas imagens. E ele colocou todos esses ídolos e imagens dentro da casa do Senhor, achando que com isso estava sendo religioso. E aqui Deus estava profundamente irritado com ele. Às vezes a pessoa diz assim, eu acredito em Deus. Mas você vai na casa dela, e na casa da pessoa está cheio de ídolos, estátuas e imagens. E a pessoa pensa que é religiosa, pensa que está agradando a Deus, mas na palavra, ela está na mesma situação de Manassés, que sacrificou os próprios filhos para Moloque, e na mesma situação desses 2 médicos, desse PM, daquele comerciante e dessa senhora Valentina, que sacrificavam meninos em rituais de magia negra. É assustador, não é? A pessoa às vezes acha que não é tão culpada, porque afinal de contas ela jamais faria uma coisa dessa. Tenho certeza que você jamais mandaria matar o seu filho num ritual de magia negra. Tenho certeza que você não pegaria filhos dos outros para sacrificar num ritual de feitiçaria. Mas se você tem qualquer ídolo na tua casa, ou no carro, ou no caminhão, ou no corpo, no pescoço, no pulso, você está diante de Deus
neste mesmo crime e nessa mesma condenação. Deus diz que um dia Ele vai acabar com tudo isso, porque as pessoas que recorrem a tais coisas, seja feitiçaria, trabalhos de magia negra, pessoas que recorrem a ídolos, imagens para obter socorro, pessoas que recorrem a astrólogos ou adivinhos, pessoas que consultam espíritos, todas essas pessoas, diante de Deus, estão reservadas para destruição, porque nenhuma delas vai conseguir ajuda, pelo contrário, só destruição. Vamos ver no livro do profeta Isaías, igreja, porque Deus falou através de Moisés, mas Manassés não quis ouvir, e Deus fala também através do profeta Isaías, capítulo 47, no versículo 9: mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou e fora de mim não há outra, pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Deus está dizendo: nenhum ritual de magia negra, nenhuma feitiçaria, nenhuma obra de encantamento pode fortificar a pessoa. Alguém diz: o meu corpo foi fechado, eu não morro. E eu li outro dia no jornal que um bandido na cadeia, preso, ele estava desafiando todos os companheiros de cela. Vários, inclusive, ele matou lá dentro. E ele espalhou para todo mundo que ele não podia ser morto, porque o corpo dele tinha sido fechado. A palavra de Deus diz que todo esse trabalho que a pessoa faz não pode fortificá-la. De repente virá a destruição. Aquele bandido que dizia que o corpo dele era fechado, que punhal não entrava, que tiro não entrava, que ele já tinha feito tiroteio com a polícia, que deram rajadas de metralhador e nenhuma bala pegou nele, que ele tinha um santo protetor, está lá no cemitério. Bastou um estilete no coração. Deus está dizendo: nada disso pode livrar a pessoa ou pode socorrê-la. E a pessoa procura também agoureiros, astrólogos. Olha o que Deus diz aqui, veja o versículo 13, por favor, acompanhe comigo. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Vai consultar lá os prognosticadores, os astrólogos, os adivinhos. Vê se eles podem te livrar do que está para vir sobre ti, diz o Senhor. Eis que eles serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ele não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Não é um foguinho que Deus está mandando, não. Deus está dizendo: um fogo vai queimá-los. Mas não é um foguinho que a pessoa chega ali para se assentar ao lado do braseiro, para fazer qualquer assado ou cozer qualquer coisa. E também não é um fogo que a pessoa vai se aproximar para se aquentar. Deus está dizendo: é um fogo que vai consumir e destruir. Do que Deus está falando aqui? Do inferno, do que Ele reserva para quem pratica tais coisas. Versículo 15:
Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Não tem salvação para quem pratica tais coisas. Ninguém te salvará. E aqui a gente para pensar. Ninguém te salvará, diz o Senhor. Significa que não há salvação para quem continuar fazendo tais coisas. A pessoa acha que vai um dia se livrar, porque a maneira dela foi religiosa demais, acreditava em Deus e fazia essas coisas também. Adorava um ídolo, fazia uma consultinha aqui, uma adivinhação ali, ia na mulher que lê búzios, no outro que lê cartas, ia lá fazer uma consulta para um espírito, para uma entidade, fazia uma oferendazinha, fazia um trabalhinho. A pessoa fala: não, eu sou religiosa, do meu jeito eu sou religiosa, eu acredito em Deus. Deus está dizendo: ninguém poderá te salvar. Se você continuar fazendo estas coisas, ninguém te salvará daquilo que já está determinado com certeza para acontecer. E Deus tem um ódio tão grande disso. Se o ser humano lesse a palavra, se o ser humano começasse a estudar a palavra, o que é que Deus falou por Moisés e continuou falando pelos profetas, se o ser humano soubesse como Deus detesta essas coisas, então ele não faria nada disso. Ninguém teria um ídolo na sua casa, fosse de quem fosse essa imagem. Ninguém carregaria no pescoço qualquer ídolo, qualquer símbolo. Ninguém iria fazer qualquer adivinhação. Ninguém jamais leria sequer horóscopo. Quando eu estou lendo o jornal, eu até viro o rosto quando eu vejo que naquela página tem horóscopo. Eu viro o rosto, aquela página não me interessa em nada. Se a pessoa soubesse como Deus detesta essas coisas e qual é o mal que está reservado para quem faz tudo isso, ainda que não seja sacrifício humano, se a pessoa simplesmente está ali: deixa eu ver se o dia de hoje vai ser bom, deixa eu ver o que diz o meu horóscopo. Deus está dizendo: o fogo consumirá todos vocês. E Deus odeia tanto que Ele prometeu que um dia vai destruir tudo isso. Quero que você leia comigo o profeta Miqueias. Uma moça falou assim para mim: Miqueias? A minha Bíblia não tem isso não. Tem sim, procura aí que tem Miqueias na sua Bíblia. Profeta Miqueias é um livro pequenininho, capítulo 5, versículo 10 em diante. Acompanhe comigo. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, quando vem letra tudo maiúsculas, escrita Senhor, quem é que está falando? Deus. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Num terreiro de macumba, a pessoa que recebe espíritos é chamada do quê? Cavalo. Eu destruirei os teus cavalos e destruirei os teus carros e destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas e tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás agoureiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus bosques do meio de ti. O que as pessoas fazem nos bosques? Onde esses meninos foram sacrificados? No meio da mata. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Deus vai arrancar na marra um dia. Se você disser: não, esse daqui é o meu santinho, é o meu padroeiro, esse daqui é o meu protetor, esse daqui eu não tiro não da minha casa, não tiro do meu pescoço. Deus vai arrancar um dia, e vai destruir a pessoa juntamente
com o seu ídolo e com a sua estátua. Deus vai exterminar tudo isso. Não faz parte do reino de Deus. Feitiçaria, trabalhos de magia negra, adivinhação, consulta a espíritos, seja que espírito for, agouro, astrologia, qualquer tipo de adivinhação, qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de estátua, que alguém adore e se incline diante dela, nada disso faz parte da vontade de Deus. E não é estranho que a terra inteira esteja contaminada com tudo o que não agrada a Deus. Nós estamos lendo aqui o Miqueias agora. Deus falou para o Moisés, Manassés não quis ouvir Moisés, então Deus falou por Isaías, falando por Miqueias agora. E eu estou citando só esses três. A palavra de Deus está cheia das mesmas referências. Não faz parte da vontade de Deus essas coisas. E qual é o fim de quem pratica essas coisas? A destruição. Deus está dizendo: eu vou acabar com tudo isso, eu vou arrancar tudo isso. Então o ser humano tem que parar e pensar: espera aí, se Deus não quer, então não vou fazer. Se Deus não gosta, eu parei, pronto. Porque quem é que pode ficar desafiando Deus e ainda prevalecer? Quem é que pode dizer: não, mas a minha religião é diferente, e Deus lá está interessado na tua religião? Ah, mas me ensinaram desse jeito, a minha religião é toda assim. E o que Deus tem a ver com a tua religião? Mas pastor, a minha religião ensina a acender vela para uma imagem, para um ídolo. A minha religião ensina a eu me ajoelhar na frente do ídolo e fazer o sinal da cruz e orar a Deus e orar a Jesus. Manassés também fazia isso, orava a Deus e estava lá na frente do ídolo. Pastor, a minha religião me ensina a consultar espíritos. A minha religião ensina que não tem problema nenhum. E o que Deus tem a ver com a sua religião? A pessoa pode chegar para Deus e falar: mas Deus, a minha religião é diferente. E Deus está interessado em religião humana? Pensa bem. Deus já falou, amados. Pela misericórdia de Deus, Ele está repetindo hoje o que falou. Nunca ninguém poderá se apresentar no dia do juízo e dizer: Senhor, eu não sabia disso. Porque a palavra de Deus está na terra, a Bíblia está na terra. Moisés escreveu o que Deus falou para ele 1400 anos antes de Cristo. Esse texto que nós estamos lendo aqui é muito antigo, amados. E mesmo na época dos apóstolos, Deus continuou dizendo a mesma coisa. Deus não mudou de ideia, não. Eu quero que você vá ler comigo agora em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz a palavra: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus não mudou, não. Deus não ia chegar agora e falar assim: gente, naquela época de Moisés eu detestava esse negócio de feitiçaria, magia negra, astrologia, idolatria, eu detestava, mas agora eu liberei. Deus não liberou coisíssima nenhuma. Ainda que alguma igreja diga: não, eu sou a legítima igreja de Jesus Cristo, a única, santa e verdadeira, e está lá cheia de imagens, ídolos e padroeiros, não é de Deus. Porque Deus não chamou nenhuma igreja, nenhuma religião e disse: ó, está liberado, para vocês está liberado, tá? Vocês podem adorar quantos ídolos quiserem. Deus não falou nada disso. Deus não chamou recentemente ninguém para dizer: olha, antigamente eu não gostava que alguém consultasse os mortos ou os espíritos adivinhantes, mas para vocês, no caso de vocês, como é uma religião nova, uma revelação nova, no caso de vocês eu permito. Deus não mudou, amados.
Deus não mudou absolutamente nada. E toda a terra está caminhando para este lago com fogo e enxofre para sofrer a segunda morte. Toda a terra, toda a humanidade. O último capítulo do Evangelho, capítulo 22 de Apocalipse, a última página da Bíblia, no versículo 15 diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, ele assina, ó. Ele assina: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Igreja, não há salvação para quem continuar praticando tais coisas. Mas ele encerra a Bíblia Sagrada dizendo: mas se você quiser vir, venha, eu estou te esperando. Significando que se a pessoa deixar estas coisas, ela pode ser salva. Leia comigo aqui o versículo 14, ó. Leia o versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Peraí, que Cordeiro? João Batista apontou para Jesus e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro, mas o Cordeiro humano. Deus é contra sacrifício humano, e no entanto, Jesus Cristo, como Cordeiro humano, foi sacrificado. O seu sangue foi vertido. Queridos, prestem atenção. Brasil, preste atenção. Povo da terra, preste atenção. Deus não quer um sacrifício humano, nem um sangue de criança, nem sangue de adulto. Deus não quer sangue de bode, Deus não quer sangue de porco, Deus não quer sangue de galinha preta, Deus não quer sangue de animal nenhum. O único sacrifício humano que foi feito para agradar a Deus, e que chegou mesmo e produziu resultado, foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado uma única vez, para que o homem, a mulher, venha e lave todos os seus pecados. Então agora pare um pouquinho e pense comigo. O convite dele é genérico: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse convite é para todo mundo. É um convite tão extraordinário que eu vou dizer uma coisa aqui que vai arrepiar o cabelo de muita gente. E quem estiver ouvindo pelo rádio vai ficar até indignado, mas é a pura verdade. Se esses dois médicos aqui, ó, que sacrificaram os meninos, mais o policial militar, mais o comerciante, mais essa Valentina, esses e muitos outros que fizeram coisas tão horrendas, se qualquer uma destas pessoas parar agora ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, se a pessoa cair em si dizendo: fiz tudo errado, tudo que eu fiz errado, e agora eu me arrependo muito de tudo que eu fiz, e eu decido deixar toda
todas estas coisas, porque eu estou ouvindo esta palavra. Como eu gostaria que Deus me perdoasse, o verdadeiro Deus, não Moloque, nem Belzebu, nem Lúcifer, nem Satanás, nem Exu, nem Emanjá, nem Aparecida, nem Maria, nem Pedro, nem Expedito, nem Benedito, mas como eu gostaria que Deus, o verdadeiro Deus, como eu gostaria que Ele me perdoasse. E se a pessoa clamar ao Senhor, e se nesse desespero da alma, sabendo que está condenada, a pessoa falar: meu Deus, eu me arrependo e recebo Jesus Cristo, o teu Filho amado, como meu único Salvador, por incrível que pareça, a sua vida será salva, os seus pecados perdoados e as suas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus, o único sangue que salva, o único sacrifício humano aceito e querido por Deus. Pastor, eles são assassinos, feiticeiros. Mas se arrependerem. Eu estava em Recife fazendo batismo, batizando muita gente. A igreja só tinha 45 dias de vida e já tinha 130 pessoas para batizar. Quando eu estou lá na água, o moço que eu ia batizar, ele começou a conversar comigo e ele chorava. E eu pensei: deixa eu ouvir o que ele está falando. Vai atrasar um pouquinho o batismo, mas deixa eu ouvir. Ele começou a dizer: pastor, aos 8 anos de idade, eu fui consagrado num terreiro de macumba. Eu passei toda a minha vida servindo as entidades, fazendo sacrifícios, e todo o ritual daquele lugar. Eu perguntei: quantos anos você tem, meu amigo? E ele disse: 36. Quer dizer que você ficou 28 anos no terreiro? Pastor, eu fiquei 28 anos no terreiro. Aí eu comecei a ouvir a pregação da palavra de Deus, e ouvindo aquela palavra pela rádio, eu vi que tudo que eu fazia era errado. Aí eu me ajoelhei junto do rádio, no momento em que o Senhor fez o apelo, eu me ajoelhei junto do rádio, e eu recebi aquela oração pela fé, e eu senti que todas as cadeias foram quebradas, todas as prisões destruídas. Pastor, eu senti que naquela hora eu estava sendo liberto de verdade, e chorava de alegria. A esperança para qualquer pessoa que se arrepender e quiser beber de graça da água da vida. A pessoa pode ter feito literalmente o diabo. A pessoa podia ser abertamente uma adoradora de Satanás. Mas se ela se arrepender, e se ela se apresentar diante de Deus pedindo perdão, se ela vier com sinceridade no coração, Jesus, pessoalmente, oferece a água da vida de graça para a pessoa beber. E quando a pessoa bebe da água da vida, que é de graça, todos os seus pecados são lavados pelo sangue, o único sangue humano que Deus exigiu que fosse derramado, o sangue de Jesus. Por isso que não é retórica não, amados. Existe uma cidade santa, onde lá não vai entrar feiticeiro, nem macumbeiro, nem agoureiro, nem adivinhador, nem cartomante, nem pessoa que consulta um espírito adivinhante, nem pessoa que consulta um espírito suposto de alguém que já faleceu, nem alguém que pratique qualquer tipo de simpatia, ou qualquer tipo de devoção a ídolos ou imagens. Naquela cidade santa, nenhuma destas pessoas entrarão, ficarão de fora. E ficar de fora é a segunda morte. Aquela cidade santa que Deus preparou
Também não vai entrar murmurador, fofoqueiro, mentiroso. Deus não quer, naquela cidade santa, pessoas que causem intrigas, brigas, discórdias, pessoas mexeriqueiras, fofoqueiras, porque amam a mentira. Está aqui, ó. Todos os que amam a mentira ficarão de fora, todos estes e qualquer que ama e comete a mentira. Amar a mentira é ouvir um boato, ouvir uma fofoca, e gostou tanto de ouvir aquela fofoca, ama tanto a mentira, que vai e conta aquela mentira de novo. E tem muita gente praticando este pecado. Não adultera, não adora ídolos, não rouba, não mata, não é feiticeiro nem feiticeira, não faz nenhum tipo de adivinhação, mas ama e pratica a mentira. É incrível, ficarão de fora. Então preste atenção, há uma palavra de Deus agora sendo lançada para a tua vida. Os pecados existem, são graves, condenam e levam a pessoa para a segunda morte. Mas existe também um sacrifício humano que foi feito com o sangue mais perfeito que já foi gerado nesse planeta. Existe um sangue puro carmesim que tem poder para purificar qualquer pessoa de qualquer pecado. E a pessoa que é purificada com este sangue, ela recebe a permissão de entrar na cidade santa. Você está compreendendo? Por que Deus não quer nenhum tipo de sacrifício? Porque o único sacrifício que Ele quis foi dele mesmo. Por que Moloque, Lúcifer, Satanás e Belzebu, por que essas entidades pedem o sacrifício de um menino? Por quê? Porque Moloque, Lúcifer, Satanás e Belzebu não têm um filho para oferecer. Por isso que essas entidades pedem sacrifícios humanos. Mas Deus tinha um único filho. Por isso que Ele não pediu sacrifício humano a ninguém. Ele mesmo deu o seu filho para fazer este sacrifício, para que agora nenhuma pessoa humana precisasse ser sacrificada. Deus não quer nem os sacrifícios de animais, porque o sangue de um animal poderia purificar um ser humano? O sangue de um quadrúpede irracional serviria para uma criatura inteligente, bípede? O sangue involuntário de um animal poderia apagar os pecados voluntários de uma pessoa? Deus sabe que não. Por isso que o sangue de Jesus foi vertido na cruz voluntariamente. O sangue humano perfeito para purificar seres humanos imperfeitos. E todo ser humano imperfeito que é purificado pelo sangue perfeito de Jesus, torna-se também um ser humano perfeito. Se você permitir agora que o sangue de Jesus te purifique, você vai sair daqui sem nenhum pecado. Por isso, olhe bem para mim. Se você consultava horóscopos, espíritos, astros, cartas, tarô, búzios, entidades, se você participou de trabalhos, oferendas, nas cachoeiras, nos bosques, nas matas virgens, nos cemitérios, e ainda até que você tenha participado de um ritual macabro, onde o sangue de uma criança foi derramado em oferenda a Lúcifer.
Veja os extremos. De uma ponta a outra, esses pecados irritam a Deus. E nenhum é menor do que o outro. Nenhum é menos culpado do que o outro. Diante de Deus, todos ficarão de fora. Então o leque é muito grande. O número de pessoas condenadas é muito maior do que aquelas que poderiam dizer: não faço nada disso. Toda a terra. E há aqueles ainda que têm um ídolo, uma imagem, uma estátua de sua devoção, de sua preferência. Então o leque de pessoas condenadas é muito grande. E a palavra não mudou, amados. Deus não mudou. O Evangelho encerra dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. É Ele que está dizendo: é assim. E Ele nunca mentiu. E Ele nunca revogou essa palavra. Ele nunca escreveu outro evangelho e nem mandou que se escrevesse em outro, com novas revelações ou permissões que Ele não deu. É tudo mentira. E todo aquele que ama e pratica mentira ficará de fora. Então hoje o ser humano tem que pensar assim: eu quero ficar de fora ou eu quero entrar? Eu vou perguntar aqui nesta igreja agora, naquela cidade santa, onde há mansões celestiais nunca vistas na terra, onde as ruas são asfaltadas de ouro, e os muros baixinhos, não muros de segurança altos, muros baixinhos, decorativos ali, com jardins nunca vistos, muros feitos com pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubis, somente pedras preciosíssimas, safiras. Aquele lugar onde não existe morte, nem cemitério, nem hospital. Aquele lugar onde ninguém morre, vive eternamente. Aquele lugar onde o ser humano pode entrar. Quantos aqui gostariam de entrar um dia naquele lugar? Levantem as mãos. Pastor, é o meu sonho. Um dia eu quero entrar lá. Jesus está dizendo: qualquer ser humano pode, desde que lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí entra pela cidade santa, através das portas, e vai até a praça central, onde está a árvore da vida. Aquela árvore que Deus escondeu da humanidade. Aí a pessoa que conseguiu entrar na cidade santa pelas portas, porque lavou as vestiduras no sangue de Jesus, ela chega lá na praça central e come daquele fruto. Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Qualquer ser humano pode entrar, até o pior, até o mais execrável e abominável, se arrepender e pedir perdão e deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, tem acesso à cidade santa pelas portas. Qualquer pessoa. Porque Deus não quer que ninguém morra duas vezes. Mas a segunda morte está lá reservada. Ficarão de fora e serão lançados num lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso que não existe a possibilidade da pessoa aqui na terra morrer várias vezes, através de sucessivas reencarnações. Existe uma morte, que é aquela que eu e você talvez passemos se Jesus não voltar. E a segunda morte é aquela dos que não poderão entrar na cidade santa, ficarão de fora, e não apenas do lado de fora, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O Evangelho diz que aos homens está reservado morrer uma vez só. Aqui na terra, uma vez só.
É isso que está reservado ao ser humano. Mas há uma segunda morte profetizada por Deus. Uma morte eterna. Então olhe bem para mim, você quer entrar na cidade santa. Você quer o perdão dos seus pecados. Você quer que Deus te resgate. Mas Ele só vai fazer isso se você lavar as suas vestiduras no sangue de Jesus. E para lavar as suas vestiduras no sangue de Jesus, você tem que dizer com a tua boca e crer no teu coração: Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Simples desse jeito, fácil desse jeito. Aí só tem que perseverar. Quantas pessoas aqui, preste atenção, olhem para mim. Eu vou fazer esse convite, porque se você disser sim, eu quero, então você vai poder lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vai poder beber de graça da água da vida, e vai continuar aqui na terra bebendo de graça da água da vida, até o dia em que você coma do fruto da árvore da vida. Quantas pessoas aqui que querem morar na cidade santa eternamente, que querem entrar na cidade santa pelas portas. Quantas pessoas aqui compreendendo que só o sangue humano do Filho de Deus é o único sangue requerido por Deus em sacrifício aceitável, o único sangue que purifica os pecados, seja de quem for. Quantos aqui compreendendo tudo isso, querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor João Ribe, eu quero. Muito bem. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo agora. Vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Cada pessoa que quer, vem aqui para frente agora. Venha. Pastor João Ribe, fica aqui comigo. Tudo bom? Fica aqui. Está chorando? Está emocionado? Fica aqui. Fica de frente para mim. Agora tem pessoas aqui dizendo: eu estou com uma vontade de ir lá na frente, mas não levantei a minha mão não consegui na hora levantar a mão, mas o meu coração está pedindo para eu ir aí na frente, lavar os meus pecados, sair daqui com a certeza de que o sangue de Jesus me purificou. Se tem alguém pensando assim, o Espírito Santo está dizendo para você: vem. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem quiser venha. Quem quiser venha, está escrito aqui, Jesus dizendo: quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Eu quero chamar aqui na frente você que acabou se afastando do caminho, como Manassés. Manassés adorava o Senhor, mas estava desviado. O que Manassés atraiu para a vida dele, o rei Manassés? Só luta, destruição. O que Deus profetizou? Quem pratica tais coisas só vai atrair destruição. Se você se afastou, se desviou, ou simplesmente esfriou, e está percebendo que a destruição foi atraída para a sua vida, tudo tem dado errado para você, a razão é que está faltando você pedir perdão e realizar a tua reconciliação com Deus. Fazendo isso, se você crer, o sangue de Jesus vai te dar paz e te purificar de todo pecado. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Deixa eu dizer uma coisa, por favor. Às vezes alguém estava naquela situação de amar e praticar a mentira, ouvindo uma mentira e passando ela para frente como se fosse verdade.
Não fique no teu lugar escondido. Não fique no teu lugar escondida. Porque todo que ama e pratica a mentira ficará do lado de fora. A mentira nunca vai poder livrar qualquer pessoa. Negar não dá livramento a ninguém. Não admitir também não dá livramento a ninguém. O que dá livramento é a pessoa admitir, se arrepender e pedir perdão. É isso que dá livramento. Se você está sentindo uma acusação contra a tua vida, você não pode continuar carregando isso com você. Porque ainda que você não seja idólatra, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem consulte espíritos, nem entidades, nem faça oferendas, nada disso, mas tem amado e praticado a mentira, tem passado para frente coisas que você nem sabe se é verdade, isso precisa ser mudado na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Porque se não houver essa mudança, você ficará do lado de fora. Não tenha vergonha não. Vergonha é ficar escondido feito Adão. Isso é vergonhoso. Honra é chegar na presença de Deus e pedir perdão. Vem para cá em nome de Jesus. E se tem mais alguém querendo, olha, preste atenção. Se tem mais alguém hoje aqui dizendo, eu estou sentindo vontade de ir lá na frente, estou com vontade. Por que você não vem, hein? Me diga isso, se você está sentindo a vontade de vir aqui na frente, por que você não vem? Se o pregador está dizendo vem, se a igreja está dizendo vem, se o Espírito está dizendo vem, se Jesus está dizendo venha, por que você está ficando aí? E eu sinto isso, o Espírito Santo está testificando isso dentro de mim, que tem muitas pessoas querendo vir aqui na frente. Então venha, 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 porque Ele está dizendo venha. Isso, venha, venha. Se você está sentindo o desejo de vir, então venha, venha. Você vai beber de graça dessa água da vida. Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor. Deus quer pessoas que venham. Deus não quer pessoas que se escondam. Glória a Deus. Quem estiver ouvindo pela rádio e também quer vir para Jesus, quer pedir perdão, se consertar, se ajoelhe ao lado do teu rádio, como nós estamos também nos ajoelhando aqui, na sede da Paz e Vida da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim, os que estão aqui e os que estão ouvindo pela rádio. Quem está dirigindo não precisa parar o veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer se reconciliar, coloque a mão direita sobre o coração. Agora, cada pessoa aqui, e os que estão ouvindo pela rádio, que estão se entregando totalmente ao Senhor, pedindo perdão, cada pessoa, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a Tua palavra e eu quero, de todo o coração, pedir perdão, pedir salvação, pedir libertação. Eu quero, meu Deus, te pedir agora, me purifique com o sangue do Cordeiro, retire de mim toda mancha, retire toda iniquidade, lava, Senhor, a minha vestidura e confirma o meu nome no livro da vida, para que quando eu chegar na cidade santa, eu entre pelas portas. Pai querido, eu bebo agora, pela fé, eu bebo de graça da água da vida. Me lava, Senhor, me purifica e me dê agora a certeza
do meu perdão e da minha salvação. Vem, Senhor, com teu Espírito sobre mim, porque o Espírito disse: vem, e eu vim. Agora eu também quero que o teu Espírito venha sobre mim. Venha, Senhor, e me encha agora da tua presença. Me salva, Senhor, e me dê neste momento a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém.